Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Karine e hoje viemos discutir um tema muito importante, que é a violência contra a mulher. E para nos ajudar a entender melhor sobre isso, convidamos o delegado Rubens, que vai nos tirar algumas dúvidas. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a participação. Bom, vamos começar com algumas perguntas. Quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher que chegam até a delegacia? Então, os tipos mais comuns no dia a dia aqui da nossa cidade, eu acredito que seja, na maior parte, seria a lesão corporal e ameaça. Os dois principais. E também injúria, calúnia, aquele xingamento, né? E atualmente também outro crime que se tornou... um fato que se tornou crime, na verdade, há pouco tempo atrás, é a perseguição. Então a gente tem recebido alguns BOs de perseguição. E para ela se caracterizar, vamos dizer assim, o resumo seria aquele ex-marido que está inconformado e fica perseguindo a mulher em todos os locais. Vai atrás no trabalho, fica fazendo campana na frente da casa, como uma forma de intimidação. Então, basicamente, seriam esses crimes os mais comuns. E como a mulher pode identificar que está em um relacionamento abusivo? Então, são vários sinais que costumam aparecer já no início do relacionamento e muitas vezes o que a gente vê na prática é que a mulher não nota. Ou talvez porque está numa fase ali de paixão, não enxerga aquilo como tão grave, né? Ah, não, é só um ciúme. Tem até um ciúme, até certo ponto poderia ser tolerável. Mas a partir de alguns momentos aquilo começa a se tornar doentio, podemos dizer. Então, que eu entendo que seria aqueles fatos que não permite mais que elas visite uma amiga, visite um parente, quer determinar quais roupas que ela vai usar, onde, com quem vai. Então, quando começa a ficar algo muito, muito doentio, a gente pede para que abra o olho e veja se não está dentro de um relacionamento abusivo. E quais são os primeiros passos que uma vítima da violência deve tomar ao decidir denunciar? Então, uma vítima de violência doméstica, primeiro passo, ela tem que ter certeza daquilo que ela quer e procurar uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência e, se for o caso, pedir uma medida protetiva. Então, o boletim de ocorrência é registrado, se for uma lesão corporal, ela faz o exame de corpo de delito para ficar materializado o crime. Se tiver testemunhas, é bom indicar as testemunhas, né? Fazer o pedido de medida protetiva e a partir daquele momento a delegacia toma as providências e instaura o inquérito policial. Agora algumas perguntas sobre o papel da delegacia. Como funciona o atendimento às mulheres vítimas de violência dentro da delegacia? A mulher vítima, ela, ao chegar na delegacia, ela vai ser conduzida a registrar um boletim de ocorrência. Sempre, se for o caso ali de estar caracterizado o crime, a gente explica como funciona a medida protetiva, se ela deseja ou não, né? É um direito dela querer ou não uma medida. Se for o caso, a gente já faz o pedido, encaminha para o judiciário e já faz a oitiva da mulher. Então é um protocolo, vamos dizer, até rápido, considerando o número de funcionários que a gente tem, que não é o ideal, e pelo tamanho da cidade. E existem equipes especializadas ou delegacias da mulher em todos os municípios? Não. Por política do Estado, só tem delegacia da mulher em sedes de delegacia regional de polícia. Então, a mais próxima, vamos dizer, aqui nossa seria em São Bento do Sul. Então, isso faz com que a delegacia de Rio Negrinho atenda a todos os tipos de crime. E isso acaba sendo uma coisa ruim, porque eu sempre digo, aqui, pelo tamanho da população, deveria ter, no meu entendimento, uma delegacia da mulher. Já poderia comportar uma delegacia da mulher. E seria melhor porque a mulher se sente mais à vontade, ela vai chegar num ambiente que não vai ter outras pessoas, né? Eu costumo dizer que é constrangedor a mulher chegar numa delegacia onde tem vítimas de outros crimes, de furto, de estelionato, gente indo buscar documento de carro e ela, de repente, com o olho roxo. Ela não quer ser vista por outras pessoas. Então, quando tem uma delegacia especializada, o protocolo de atendimento já vai ser só para aquilo. Então, a tendência é que seja, vamos dizer, um acolhimento melhor e ela se sinta mais à vontade dentro de um ambiente policial. Quais são as principais dificuldades que a polícia enfrenta ao lidar com os casos de violência? Então, os casos de violência, uma dificuldade que a gente sente a própria vítima, às vezes, está na dúvida. Às vezes, por
porque depende financeiramente do agressor, né? E é um caso que é completamente compreensível, né? Ela não tem para onde ir. Às vezes não quer denunciar por medo da reação da família, dos filhos. Eu já vi isso. Ah, mãe, você mandou o pai pra cadeia, né? Na verdade, quem mandou foi ele mesmo. Só que às vezes tem uma pressão da família. E às vezes, principalmente se for uma família maior. Então as dificuldades às vezes é quanto a mulher tá na dúvida se ela quer tomar providência ou não. E no dia a dia não. No dia a dia a polícia não tem muita dificuldade de agir porque até um procedimento rápido, se tiver testemunha a gente ouve testemunha, se tiver lesão é feito o exame de corpo de delito. Então não costuma ser um inquérito que demande muitas diligências assim, que dê muito trabalho. Algumas perguntas sobre os aspectos legais. O que a Lei Maria da Penha garante para a proteção das vítimas? Isso, pela lei, que eu costumo dizer que a lei às vezes é muito bonita, mas na prática são colocados muitas coisas que na prática acabam não funcionando. Então, por exemplo, a vítima tem direito a retirar os objetos da casa. A autoridade policial deverá retirar os objetos. Mas como que eu vou retirar se eu não tenho um caminhão de mudança para tirar as coisas dela, né? Então, pela lei, são coisas muito bem feitas, mas que na prática, às vezes a gente fica sem ter como operacionalizar, né? Então, eu acho que... Qual que era a pergunta mesmo? O que a Lei Maria da Penha garante para a proteção Ela das garante, vítimas? né? Isso. Então, algumas garantias ela não consegue. Voltando ao assunto, o que ela garante que funciona hoje seria a medida protetiva. Ao meu ver, que foi... até certo ponto um avanço, porque você, a partir daquele momento em que ela é pedida e é deferida, o agressor já não pode mais se aproximar da residência. Então, vamos dizer, o problema dela já está, em parte, resolvido. Não adianta a gente fazer um inquérito que às vezes vai levar 1 mês, 6 meses, 1 ano, para 2 anos para ter uma decisão judicial, enquanto isso ela continua sendo perseguida, sofrendo, o ex indo ameaçar. Então, a medida protetiva, uma das garantias previstas em lei, que eu entendo que funciona, seria a medida protetiva. E quando é possível solicitar uma medida protetiva e quanto tempo leva para ser concedida? Isso, a partir do instante em que ocorreu o crime e que ele fique ali minimamente caracterizado, aí a pessoa tem direito a pedir protetiva. A gente sempre pede para que as pessoas, né, saibam quando estão indo na delegacia fazer o BO, que tenha certeza do que quer, porque depois não tem como voltar atrás, retirar a queixa, como dizem, né? São crimes de modalidade incondicionada, né, em sua maioria. Lesão corporal, ameaça agora também ou seja, se a mulher quiser retirar depois ou falar que não quer mais dar continuidade, a gente é obrigado a dar. Então a gente sempre deixa bem claro. E a medida protetiva também, a partir do momento que tiver ali caracterizado o crime, a gente faz o encaminhamento. E o que acontece com o agressor após a denúncia? Então, com o agressor sendo pedido protetiva ou não, ele vai ser... Aqui na comarca eu já notei que o judiciário determina que o agressor frequente um curso como se fosse de acompanhamento de homens, assim, eu imagino que com psicólogo, para debaterem as razões da violência. Então, é como se fosse uma terapia pro agressor para que ele não volte a cometer esse crime com outras pessoas, né? Não adianta, de repente, ele tá com uma protetiva contra essa mulher, entrar em outro relacionamento e vai fazer igual. E acontece bastante. Então, quanto ao agressor, seria basicamente isso. Quanto à vítima, eu não vejo muita medida por parte do Estado, vamos dizer, do poder público de ajuda. Às vezes de ir para uma casa-abrigo, quando ela não tem local próprio para ficar, ou parente. E do agressor a ideia é essa, de que ele não volte a delinquir. Agora sobre as denúncias. Quais canais de denúncias estão disponíveis para as vítimas? Isso, para as vítimas, o ideal, sempre digo, é acontecer um crime, acontecer uma ameaça, uma lesão, ligar imediatamente o 190 para que a polícia militar vá até o local. Se der para fazer uma prisão, já vai fazer a prisão, vai levar para a delegacia. Se não for uma situação deflagrante, para que ela procure a delegacia e faça a denúncia. Às vezes tem aqueles Disque 100 do Ministério da Justiça, que é um Disque Denúncia, mas às vezes a denúncia chega sem muitos dados, sem muitas provas, e acaba que a polícia não consegue fazer muita coisa. Então o ideal ainda é que a pessoa procure
pessoalmente uma delegacia de polícia. E claro, às vezes tem pessoas que fazem denúncia de parentes, de vizinho, né? E acontece também, daí é uma denúncia anônima mesmo. Então, nesses casos, a gente pede para que sempre junte o máximo de informação que puder. Daí ela pode ser feita no 181, por exemplo, que é um disque denúncia da Polícia Civil. Sobre a denúncia anônima, como é garantido o sigilo e a proteção das vítimas? Isso, nesse caso, né, da denúncia anônima, que seria através desse 181 ou do Disque 100, o 181 é mais rápido porque é aqui estadual. O sigilo é garantido porque não é nem perguntado, é uma gravação. Então não é perguntado quem é anônimo. Ó, pergunta onde é o endereço, quem são os envolvidos, tem que ter dados dos fatos, não necessariamente de quem informou. E daí com aquilo a gente consegue aí fazer contato com a vítima ou ir atrás e apurar se de fato é verdade. E é possível denunciar a violência sem as provas físicas? Sim, alguns casos não deixam provas materiais físicas, né? Eu vou te dar um exemplo, vias de fato, por exemplo, é uma contravenção, que vamos dizer que seria um crime menor. Vias de fato, o que seria? Quando é um empurrão, um tapa que não deixa uma marca. Então, se ela fizer um exame de corpo de delito, não vai aparecer, mas o crime existiu. Então, não necessariamente só pode ser feito um caso de violência doméstica com laudo, com prova material. Lógico que no caso de lesão ele exige. Então, quando tem lesão, a pessoa tem que fazer o laudo, o exame de corpo de delito para saber se aquela lesão é recente, como que foi causada, para ter uma prova material. Agora sobre as questões sociais. O que o senhor acha que ainda precisa mudar na sociedade para combater a violência contra a mulher? Eu imagino que, por exemplo, uma entrevista dessa, uma ida em uma escola, projetos, não só a gente esperar tudo do Estado, a gente ter iniciativas também de pessoas, para que vá mudando aos poucos a mentalidade, principalmente dos adolescentes e pré-adolescentes e crianças também, por que não? Que vá mudando a mentalidade para quando um dia chegar no relacionamento saber que não vai xingar a esposa, não vai ameaçar a esposa. Se algo aconteceu e não deu certo, para que se resolvam na conversa. Então a minha ideia é a longo prazo, né? Eu penso, uma geração que vá tendo uma mudança e eu já noto que mudou. Tanto é que a maior parte, se a gente for ver dos casos do perfil da delegacia, são pessoas já de 40 anos para cima, que se envolvem nesses casos de violência doméstica. O perfil daqui de Rio Negrinho que eu noto. Então dificilmente acontece, mas é mais raro. De casais novos, de namorado. Acontece, mas não é o perfil que a gente vê no dia a dia. Talvez por essas questões né? Já tem antigamente, era normal quase. O cara chegar em casa e não tinha um almoço, ele xingava a mulher. Então às vezes vem isso de geração. O cara já via o pai fazendo, imitava. Então a ideia é que uma geração as novas gerações vão mudando esse panorama. E como a comunidade pode ajudar uma mulher em situação de violência? Eu vejo de duas formas. Uma, orientando para que procure a delegacia e registre a denúncia, né? E outra forma é convencendo ou abrindo os olhos dela para que ela tome uma iniciativa, para que ela enxergue aquilo como um crime. Muitas ficam com pena, só chamam a polícia na hora e depois não querem fazer nada. Quando ele vai para o presídio, volta na delegacia querendo retirar. Então, para que elas vejam que elas estão inseridas dentro de um relacionamento abusivo. Muitas vezes elas estão e passam a entender aquilo como algo normal, como algo aceitável, e que não deveria ser aceitável. Às vezes fala, ele só me xinga, me bate quando bebe. Tá bom, tá errado. Não quer dizer que nos outros dias todos que ele é uma pessoa boa, aquilo, não, agora tá equilibrado, né? Não, tá errado. Então tem que ajudar, eu entendo que as pessoas têm que ajudar as vítimas, a melhor amiga, por exemplo, um parente, pessoas que ela tenha credibilidade para conversar, para explicar e para que ela entenda e veja de fora aquela situação na qual ela está inserida. E voltando um pouquinho, a reeducação do agressor realmente funciona? Eu não sei te dizer se é por isso ou não. Eu imagino que ajude bastante. Porque os casos de reincidência acontecem na delegacia, mas já são têm sido um pouco mais raros. Então, que ele se relacione e depois entre em outro relacionamento também faça. Então, os casos de reincidência eu entendo que tenham diminuído. Pode ser que seja por essa razão.
Eu imagino que seja por essa... Uma das razões pode ser essa, sim. E agora de encerramento, que mensagem o senhor deixaria para as mulheres que sofrem silêncio? Isso, deixaria sempre a mesma mensagem. Não entenda isso como algo normal, não entenda isso como algo aceitável, não entenda isso como algo... ele vai melhorar. Muitas eu vejo, mas ele vai melhorar. Eu sempre fiquei esperando que ele ia melhorar, ele chorou, ele jurou que ia mudar. E tá acontecendo isso há 10 anos. Não vai mudar. A pessoa que faz a mesma coisa, independente do sexo, da idade, que faz a mesma coisa e diz que vai mudar e não muda, assim, depende dela, né? Só depende dela mudar. Então, a ideia que eu dou é sempre essa: procure a delegacia, nem que seja para ter uma orientação, né? Procure a delegacia, procure seus direitos e não aceite um relacionamento abusivo desse. E para os homens, que reflexão o senhor faria a respeito do respeito e da responsabilidade? Isso faria essa reflexão de que ninguém é propriedade de ninguém. Às vezes vê a mulher como uma propriedade dele. Se um relacionamento você não admite que a tua mulher trabalhe fora, não admite que a tua mulher tenha uma amiga para sair tomar um café, reveja seus conceitos, né? E se você não está preparado para ter um relacionamento, você não abre mão disso, então não tenha. Um relacionamento tem que ser aceitável os dois lados, né? Então não tenha um relacionamento, porque provavelmente vai dar problema, e provavelmente vai dar problema na polícia, né? Hoje em dia a legislação está muito forte, né, nesse aspecto de violência doméstica. Então provavelmente vai ter um problema com a polícia, vai prejudicar a tua vida, vai prejudicar você arrumar um emprego amanhã. Então, se não tem preparo para lidar com uma situação dessa, para estar dentro de um relacionamento, ou para se acontecer alguma desavença no relacionamento, que não tem problema nenhum, que saiba conversar, se for o caso, terminar ou solucionar na conversa. Então, as pessoas civilizadas vão resolver na conversa. É isso que a gente deixa de reflexão. Muito obrigada.